Ó, o São Paulo tem que repensar, algumas coisas, tem que ter uma cobrança maior. A questão da modificação que ele fez não foi boa. Não tem zagueiros. Mas, cara, colocar não culpa, tem volante, não tem zagueiro. Não tem, correto, mas isso não é a culpa pelo problema do Atlético. Então, cara, o Atlético mesmo sem tem que ganhar. E nesse jogo, isso justifica o Atlético nesse jogo contra o Atlético, o Atlético teve um pênalti tirado dele. Ok, mas a falta do volante e do zagueiro justifica o resultado, é isso? Não, justifica o mau momento do Atlético pensando no Campeonato Brasileiro. Mas tem condição de ganhar, não tem? Justifica o mau momento do Atlético. Tem condição de ganhar sem o zagueiro e sem o primeiro volante? Tem condição de ganhar de quem, Breno? Deixa eu só comentar outra coisa aqui, que eu só queria entender uma coisa. Deixa ele falar, colega. Não tem zagueiro. Deixa ele acabar. Deixa ele acabar. O Atlético foi garfado. Então só me responde só uma coisa que eu fiquei pensando sobre o primeiro volante, aí você pode responder e já emenda, Elton. O Atlético tem o primeiro volante. Quem é o primeiro volante do Atlético? Lá, gente, não. Pelo menos, ó, câmera da Samuca TV melhor do que a do VAR, tá? Câmera da Samuca TV. Não, essa aí não. Essa aí é da Samuca. Aí nós temos um outro ângulo que alguém enviou para a Samuca TV. Foi você, Valor? Esse aí, ó. Esse aí aumenta a sua dúvida, não aumenta? Olha lá, ó, quando a bola está cabeceada, dá a impressão que o camisa 4 meia dúzia ali. 8. Nem 4 nem meia dúzia. 8. Tá dando condição. Felipe Amaral. Isso. Olha lá, ó. Bom jogador. Ó. Pimba, aí, essa aí não deu a impressão que tava? Em posição legal? Sim. Pois é, agora vamos fazer o seguinte, agora mostra a desgraceira da câmera do VAR. Mostra, não tem a câmera do VAR aí? Você é louco, como não tem? Tem que ter, porque, gente, não adianta. Se tem câmera na linha de impedimento, por que vocês usam a câmera da intermediária? Se o pênalti, se o lance aconteceu dentro da pequena área, aí a dúvida só aumenta, dificulta, e eu recebi uma mensagem, aliás, eu vou mostrar para vocês falarem que não é onda minha, eu recebi de um árbitro, de um cara que é VAR, ele me mandou isso aqui, ó. Vou tampar o nome dele aqui, que não vou contar quem mandou, não. Vê aí. Ele me mandou o lance aqui, Paraná. Opa. Foi aqui, ó. Linha deveria ser traçada atrás do braço, onde fica a ponta do pé dele. Ou seja, esse hábito de VAR aqui, olha aqui, ó. Esse hábito de VAR aqui, ó. Sem linha dá pra ver que o atacante está claramente na frente. A linha deveria ser traçada atrás do braço, onde fica... Aí não dá pra ver o resto. Não, porque tá aqui embaixo, onde fica o pé dele. Onde? Olha lá, onde fica a ponta do pé dele. A ponta do pé dele. Então, o que acontece? A linha foi mal traçada, mas a câmera... para você, de repente, tentar, pelo menos, reduzir a dúvida, é a câmera da intermediária, cara. Como é que você pode usar a câmera da intermediária, Valu, se o lance aconteceu na pequena área? É a pior câmera possível. Na hora, mandei mensagem pro Samuel, falei, cara, tá checando, e para mim aqui, no visual, impedimento. Eu não trabalho no VAR, nem sou bandeirinha, mas a gente trabalha em tantos jogos, né? E ali aconteceu a demora... E quando o gol foi validado, eu fiquei realmente surpreso. Eu acho que é um lance duvidoso, é um lance que, tanto essa imagem, a pior imagem, né, que é mostrada pela TV. O Atlético precisa de um primeiro volante. Que deselegante. Precisa de um zagueiro. Você não vai sair disso o Atlético também? Teve problema por conta da arbitragem. Mas nenhum desses três fatores justifica o Atlético não vencer o Atlético em casa pelo Campeonato Mineiro. Me desculpe, com o time que o Atlético teve, independente de ter um primeiro volante, independente dos zagueiros, o Atlético tem time. Sabe por quê? O time que foi escalado, que entrou em campo, tinha o Lodge na esquerda, tinha o Scarpa, tinha o Maicon, tinha o Coelho. No segundo tempo entrou proteção o à zaga. entrou o Dudu, entrou o Vitor. Mas não precisava nem ter essa proteção. Desculpa, com todo respeito ao pessoal que não contrata um primeiro volante. Era o Atlético. Busca um zagueiro. E você saiu na frente do resultado. Quer dizer, era o primeiro tempo para você ter feito 3 e fechado o problema. Perdeu com um pênalti que não foi marcado. O São Paulo tem que repensar. O São Paulo tem que repensar algumas coisas. Tem que ter uma cobrança maior. A questão da modificação que ele fez não foi boa. Não tem zagueiros. Mas, cara, colocar não culpa, tem volante, não tem zagueiro. Não tem, correto, mas isso não é a culpa pelo problema do Atlético. Então, cara, o Atlético mesmo sem tem que ganhar. E isso justifica o Atlético nesse jogo contra o Atlético, o Atlético teve um pênalti tirado dele. Ok, mas a falta do volante e do zagueiro justifica o resultado, é isso? Não, justifica o mau momento do Atlético pensando no Campeonato Brasileiro. Mas tem condição de ganhar, não tem? O mau momento do Atlético. Tem condição de ganhar sem o zagueiro e sem o primeiro volante?
tem condição de ganhar de quem, Aí, Breno? deixa eu só comentar Mas outra tem que coisa pensar aqui, no que eu contexto só queria geral. entender O Atlético uma não tem coisa. Deixa ele primeiro falar, volante, colega. não tem zagueiro. Deixa O ele Atlético acabar. não Deixa tem, ele e o acabar. Atlético foi garfado. Então só me Peraí, responde peraí. só uma coisa que eu fiquei pensando sobre o primeiro volante, aí você pode responder e já emenda, Elton. O Eu Atlético não. tem o primeiro volante. Quem é o primeiro volante do Atlético hoje? Não tem. Não. O São Paulo tem um primeiro volante, que ele encara como primeiro volante. Quem que é? Ele joga com o Alan Franco, ele joga com o Maicon, É. ele já jogou com o Cissé. Não, mas o primeiro volante na cabeça do São Paulo é só o Alan Franco, correto? Contra o Cruzeiro, o Alan Franco jogou de lateral direito. Contra o Vasco, contra o Palmeiras, ele jogou de lateral direito. E contra o Bragantino, ele jogou de terceiro volante. Então, eu não estou entendendo como está sendo tratada essa necessidade. Porque você está precisando de um primeiro volante. E o único que você tem, você não utiliza ele Ele como não é primeiro primeiro volante. volante, ele está sendo Não, improvisado. mas para o Sampaoli, isso eu ouvi de uma pessoa de dentro do Atlético. O Sampaoli, ele enxerga que ele tem hoje um primeiro volante, que é o Alan Franco. Mas ele não usa o Alan Franco nos jogos como primeiro volante nos O que, outros. o que acontece é o seguinte, por enquanto ainda existe a tese do volante e do zagueiro. Daqui a pouco essa tese vai passar a não existir. Não, e tem Não é que ela arbitragem não vai agora existir, é que o foco daqui a pouco será o Sampaoli. Mas não sou eu não, estou falando do torcedor. O seu foco já daqui tá, a pouco. o seu já tá Se também. o Atlético O não seu foco começar já a dar você uma tá dando bola no resposta, Sampaoli. daqui a pouco o foco vai Um ser técnico que no não, tem, que treinador. não tem zaga, que tem uma zaga horrorosa. E você tá aí, o Sampaoli, 6 meses já de trabalho, não tem nada, não tem o mínimo, não tem não sei o quê. Mas não é? O seu foco já é o do Jorge O seu Sampaoli. do Tite começou com um mês. Não, mas O seu do Tite começou com um mês. Um mês. Mas o time não joga E qual bola. time tem a O time melhor não joga campanha? bola. A melhor Cruzeiro. campanha. Então pronto, meu irmão. Mas Então, a melhor campanha do Cruzeiro. elenco dele Ele é que é a melhor. cabeça do O treinador elenco com 30 dele é dias. melhor. Eu tô com 5 meses. O Eu elenco não dele é falei muito que por superior. enquanto ele é o Peraí. responsável. Eu falei da direção. E eu Quanto falo, eu pagaram no deixo bem Minda? claro que o Mineiro Quanto não pagaram importa. no Minda? Nem tem noção. O 7, quanto pagou no Minda? Quanto que foi? Ainda não sei. 7, 8 milhões, 9, sei lá quanto. por aí. Mas não tem um primeiro volante. Aí vai dizer assim, não, o São Paulo, alguém de vocês que trouxe isso aqui. Não, o São Paulo está avaliando junto com seus pares Galante. para não errar na contratação do volante. Não Foi conta eu. para ninguém Foi não, ela, mas o Márcio foi tá ela. logo ali. Mas eu fiquei sabendo uma coisa que me deixou mais O que que preocupado. deixou do preocupado? primeiro volante. Conta pra nós. Que a história é a seguinte, isso eu ouvi de uma pessoa do Atlético. Vai desmentir o Elton não, Não, né? não é desmentir não. É que o grande problema, assim, primeiro que o Fala a Atlético não fonte. está avançado em nenhum volante. Não tem nenhum cara que está pronto aí, a qualquer momento pode chegar. Por quê? Porque, primeiro, ou a coisa é travar. Quando o São Paulo quer, a diretoria vira e fala, não, tá muito caro, esse aqui não dá. Travou. Aí quando chega-se num nome que está dentro do padrão do Atlético, aí o São Paulo, não quero. Então fica esse impasse. Ainda não chegaram a um nome de um consenso. Já E aí vi fica isso esse antes, problema. Pois é, só que aí o que acontece? A janela fecha em março. O tempo está passando. E eu sei que de todos lá da diretoria, isso me falaram. Mas precisa de um Quem está primeiro volante ficando pra ganhar doido o nessa próximo história jogo, toda né, Breno? e está Precisa de um primeiro volante sofrendo lá é o Paulo Braga. pra ganhar o próximo Porque ele jogo. sabe da responsabilidade que ele tem de colocar um volante. Ele está tentando de todas as formas mediar aqui, mediar ali.